Essa história do boi vaidoso, isso foi lá na década de 58, 59, quando eu era vaqueiro, convidado para todas aquelas vaquejadas para tirar verso de gado e fazer mangação de vaqueiro. Eu também já fui vaqueiro, caba do corpo ligeiro, e sempre, no meio de todos os vaqueiros, eu sempre fui respeitado. No dia de quarta-feira, nós era só 6 vaqueiros, o garrote foi embora lá dentro do candeeiro. Saímos 3 ao poente, demos alcance no gado, pegamos uma bezerra e ficamos ali deitados. Os que vinham no nascente, o bicho espantou da gente, pra deixar Luiz zangado. Luiz vinha gritando, estou desmoralizado, vou vender o meu gibão, deixa de correr com gado. O garrote foi embora, passei-lhe o cavalo agora, e foi-se embora o danado. E até Euclides da Cunha, no livro Os Sertões, já definia bem o vaqueiro. A parte que ele diz: o seu aspecto recorda vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo, exausto da refrega. As vestes são uma armadura, envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calçando as perneiras, de couro curtido ainda, muito justas, cozidas as pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola, e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guarda-pés de pele de veado. É como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. E realmente as pegas de boi, elas representam uma luta realmente entre o vaqueiro e o animal, né? E essa pega de boi, também chamada de vaquejada já desde os tempos antigos, ela começou do trabalho diário do vaqueiro, né? Ela não começou já como um esporte, uma festa. A pega de boi era inicialmente o trabalho diário do vaqueiro. O vaqueiro precisava, era contratado pelo fazendeiro para procurar aquele gado, para apartar o gado, né? Separar o gado de um fazendeiro do gado de outro. E muitas vezes uma determinada reis, um determinado garrote era mais difícil de pegar, e aí o vaqueiro precisava ter a destreza de se embrenhar no mato e lutar com aquele garrote, com aquela reis e pegá-la, né? E aí o vaqueiro precisou desenvolver uma grande habilidade para fazer isso, né? E a partir do momento em que ele desenvolveu essa habilidade, ele precisou demonstrar isso. É até típico do ser humano, né? Você desenvolve uma habilidade, você quer se exibir, mostrar aquilo para todo mundo, mostrar que você é bom naquilo. E a partir daí eles começaram a fazer as festas de apartação, né? No mês de junho, de julho, que era o momento de apartar aquele gado, eles começaram a fazer essas festas de apartação e foram se desenvolvendo e viraram as pegas de boi, como temos até hoje, né? A pega de boi de hoje é diferente do que era antes, né? Claro, tudo vai mudando, mas a de antigamente existia principalmente essa questão de honra do vaqueiro. O vaqueiro tinha aquela honra, aquele prazer de se mostrar como o maior vaqueiro, e tanto é que ele corria sem prêmio. Antigamente o vaqueiro corria sem ganhar nenhum prêmio. Hoje já existem prêmios em dinheiro ou ganha algum animal. Naquele tempo o vaqueiro corria exclusivamente pela fama, pela honra de ser vaqueiro, né? Isso diferencia um pouco de hoje. E antigamente, inclusive, o vaqueiro dava mais importância à sua condição de vaqueiro do que à própria condição normal de ser humano, porque no dia a dia ele era uma simples pessoa, um simples camponês, sem dinheiro, sem fama, sem nada, e como vaqueiro ele era um vencedor, um campeão, né? Tanto que muitos sempre dizem que preferiam até morrer se não conseguissem mais ser vaqueiros. Eu só sei mal assinar o nome, a pulsa, soletrando. Mó de boi brabo.
Dois meninos, que inclinação é essa? Dois meninos. Olha, eu estou com 74 anos. Agora tem uma coisa. Se for pra eu não andar em mato, eu já pedi o velho do bastão. Sabe quem é o velho do bastão? E não deixa eu no pasto, não. Pode tirar do pasto. É, Zé Antônio. Não foi pra eu montar num cavalo. Não quero estar no mundo, não. Não. O velho do bastão pode botar pra onde ele quiser. Naquele tempo, todo vaqueiro tinha que levar um lenço no pescoço. Hoje em dia não tem não, mas de primeiro tinha que ter um lenço no pescoço. Significava o que aquele lenço? Era a representação do vaqueiro. Representava com aquilo. Todo vaqueiro tinha que usar um lenço. Não, o que não era vaqueiro, que vinha para festa, mas não era vaqueiro, era rabo branco nesse tempo. Chamava de rabo branco. Mas tivesse de guarda-peito, nem que não tivesse o lenço, mas era vaqueiro. Agora, vaqueiro, antigamente, as festas de hoje em dia, você chega numa festa de gado hoje em dia, você só sabe quem é vaqueiro na hora que diz, vou soltar o gado, aí todo mundo vai se trajar. Agora, antigamente, nas festas de antigamente, o vaqueiro era de guarda-peito e coisa, e o chapéu na cabeça, e um buzo empendurado no guarda-peito. Tudo. E uma corda, às vezes, quem gostava com a corda amarrada na cintura. Mas o traje dele era assim, a noite todinha. Os dias que estava lá, o traje deles era assim. O vaqueiro tomava o café, dormia o cavalo ali, quando era 7, 8 horas, a gente estava para Caatinga, para caçar o boi. Era 2 noites, tinha a noite da chegada, depois do campo, outra noite, era 2 noites. Você não via conversa, você não via nada, tudo era diferente. Não tinha as safadezas de hoje, de não respeitar o dono da festa, de querer sair antes da hora, que hoje as pega de boi. Só libera o vaqueiro 2 horas. 2 horas da tarde. Aí tem caba que ainda quer sair antes. As pegas de boi de hoje, não tem mais boi que corra não. Os boi hoje têm medo de correr. Porque as festas em cima umas das outras. Os boi vivem com tanto medo, quando eles vêem vaqueiro, eles se deitam. Não correm mais não. Não tem mais caatinga que tinha. As caatingas acabou, se acabaram com fogo, acabaram com tudo. E hoje em dia todo mundo é vaqueiro. Mas no meu tempo, não era todo mundo que era vaqueiro não, que tinha o nome de vaqueiro. As festas de hoje é o seguinte, todo vaqueiro pega um boi, porque o boi hoje é solto, o vaqueiro vende, né? Quer dizer que o vaqueiro já corre atrás do boi já vende, né? E naquele tempo era um boi só para, vamos supor, 100 vaqueiros caçar, e às vezes caçava e não achava, né? Porque tinha campo nesse tempo. Tinha campo e o vaqueiro considerava o outro. Hoje o vaqueiro não considera mais o outro. Eles vão por interesse, vão para o campo por interesse. Naquele tempo não tinha premiação, não tinha nada. O vaqueiro ia para o campo para pegar o boi. Veja, o que fosse melhor quem pegava, né? E desse sorte também, né? E Vaidoso, que inicialmente era chamado de Escurinho, era um desses bois mais bravos, né? Mais destacados, pela dificuldade que havia de pegá-lo. Esse boi ele nasceu ali nos pastos Caldeirãozinho, que é uma região ali próxima a Caraibeiras, que é de distrito de Itacaratu, Pernambuco. João Vitor tinha um gado na Craibeira Grande. Eu acredito que esse boi foi gerado daí, da Craibeira Grande. Então por conta disso ele deve ter descido para cá, o Caldeirãozinho, esse mundo para cá, das lajes, esse mundo aí, né? Então, meu pai trabalha na fazenda e eu não sei por conta de que Severino de Zé de Joana comprou esse garrote. Comprou, então começaram a brincar lá com esse garrote, de Zé de Joana. Começaram a brincar, então por conta disso, o Canuto se interessou e comprou o garrote. E por aí começou a fama dele. Boi muito valente não saiu. Era um boinho escuro, boinho raposo, um buco. Eu lembro de tudo. Ele era um boi mal feito. Ele era bem dianteiro e traseiro. Você não viu um leão? O leão é dianteiro, né?
e traseiro, ele era tipo leão, mas o bicho embaixo de diante assim, por isso o bicho era ligeiro. Era ligeiro demais o boi. E a qualidade dele, ele era raposo escuro. Boi preto do lombo branco, desses pretos raposos do lombo branco. O vaidoso era um boi preto, o focinho dele era branquinho em volta, assim, sabe? A orelha dele por dentro era bem branquinha e um risco branco no lombo dele, assim, do pescoço até a ponta do cabo dele, acho que ele lembra disso aí. A mãe dele chamava-se Raposa Nova, era a mãe do boi. Raposa Nova, vaca ligeira, vaca cobra, serpente, viu? E a fama de vaidoso começou justamente porque ele deixou para trás um vaqueiro muito importante daquela região, né? O vaqueiro Luiz de Manezinho tentou pegá-lo e não conseguiu, e aí o boi ganhou essa fama. Então o interessante é que ele só ganhou essa primeira fama, naquele primeiro momento, porque o vaqueiro que tentou pegá-lo era muito bom. Luiz de Manezinho era um vaqueiro conhecido como um dos melhores, se não o melhor daquela região ali de Itacaratu, interior de Pernambuco, e tentou pegá-lo e não conseguiu, e isso deu uma grande fama àquele boi. Isso foi lá em 1958, reuniram-se inicialmente 6 vaqueiros para tentar pegá-lo, alguns correram com outro gado, e Luiz de Manezinho foi quem encontrou esse boi e correu com ele junto com seu sobrinho Valdomiro, e não conseguiram pegá-lo. E a partir daí foi que o boi ganhou fama, justamente porque deixou para trás um vaqueiro muito importante como Luiz de Manezinho. E só que Luiz de Manezinho, nessa primeira carreira que perdeu com ele, ficou com muita raiva, ficou com muita raiva de ter perdido essa carreira. Eles começaram ele era um touro, né? Aí eles começaram a correr com ele. Aí nunca alcançavam ele. Eu fiquei assim, eu andava também, mas não encontrava com ele. Eu conhecia ele, mas naquela época eu não encontrava ele, né? Aí um dia eu saí, mas o meu sobrinho, até assim, sem pensar nele, né? Aí quando a festa se aparece, ele na frente, eu digo, olha ele ali. Aí botei o cavalo nele, mas o cavalo não deu para chegar no boi. Ele foi embora no lugar destampado assim. O cavalo sempre tinha outros nomes, mas a gente chamava o Tributino. E que o Luiz era o Russinho. E nós andávamos um magote, aí se aparecemos. Saiu os outros, correram lá com a Bezerra, Zé Eló e com o Padre Conrado e os outros. E eu ia separado, mas tinha o Luiz. E ele espantou-se dos outros, veio sair em cima de nós. Aí nós demos os cavalos nele, mas parece que não era para pegar mesmo, porque o cavalo era bom. O cavalo que o Luiz era bom de verdade. E ele deu terra e foi embora. Deu terra ao cavalo e foi embora. Ali dentro de um lugar por nome Lajeiro do Furão. No limpo, ele tirou o cavalo assim e caiu no fechado. Quando caiu no fechado, que pegou o salto, aí ele deu disso, foi embora. Aí ele ficou meio nervoso, que meu pai, assim, se ele perdesse uma carreira num bicho, com aquele dia você não falava com ele, que ele brigava, viu? Ele não gostava de perder carreira em gado. Que eu fiquei com vergonha, eu digo, mas é possível. Atiraram uma atuada comigo, né? Vaqueiro valente Mané Manezinho, no seu cavalo já branca, Zé Eló no Castanho, Conrado no Carcará, Valdomiro em Tributino, Luiz de Manezinho no Russinho, que perdeu a sua primeira carreira e ficou desmoralizado. Luiz disse, Valdomiro, o garoto foi embora, nunca passei uma vergonha
como passei essa agora. O cavalo não encostou, nisso o bate aumentou e no alecrim foi embora. Aí fizemos novo trato para correr com o escurinho. Era para 8 dias, mas depois meu sogro achou que os cavalos não estavam bem tratados. Mudamos para 15 dias e se reunimos no Serrote Grande. Saímos 9 vaqueiros pra pegar o escurinho. Saímos do Serrote Grande ao pasto Caldeirãozinho. Saímos todos pensando, ele hoje paga o que fez com Luiz de Manezinho. Pois este gado é afamado há muito tempo passado, desde o capitão Felim. Era José de Manezinho, seu herói Zé Eloy, e a Joaquim e Luiz, Mané de João ia com nós. Agora digo de novo, e a Mané do Curral Novo, e Conrado pra animar nós. Vamos falar em Jaci, todos os vaqueiros daqui cantam e tem boa voz. Mas o bicho era enganoso, só se corria no rasto, por isso ficou no pasto, por nome de vaidoso. E Luiz de Manezinho, depois de ter perdido essas 2 oportunidades, né, de pegar vaidoso, ficou com aquela raiva toda, aquela questão de honra que ele tinha de ter perdido a carreira nesse boi, mas até que conseguiu pegá-lo para castrar. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas, rapaz, eu nunca perdi carreira. Mas deixa, passou. Deixei passar. Aí fiquei andando no mato, mas com vontade de encontrar com ele. Aí encontrei um dia com ele. Aí eu digo, é hoje, ou uma coisa ou outra. Aí botei o cavalo nele, sozinho e Deus do céu. Até onde puxei ele, caiu, saltei, piei, sentei na papada, escornei ele, sentei na papada, puxei o canivete que eu tinha, castei de faca. Peguei o serrote, que eu tinha o serrotinho assim de serrar, né? A ponta, serrei as pontas dele. Acabei ali, cortei a ponta do cabo dele, né? A maçaroca do cabo, para ficar visível, para todo mundo saber que ele foi pegado, né? Aí trouxe os bicos de ponta, trouxe os cabelos do cabo, o canivete que eu peguei. Aí tu se mostrou, eu digo, vamos aí, agora no dia que vocês encontrarem ele não é mais touro não, ele é boi. Ele é um boi, não é mais touro não. Tá castrado. Aí ficou. Ele estava com o padre Zé Eloy, estava nesse dia. Mas no começo, quando eu meteu dos pés, ele ficou, o cavalo ruim, bugaio. O cavalo ficou, não quis sair. Quando meteu dos pés, o cavalo ficou pulando, né? Mas com o padre Zé Eloy, foi o vaqueiro que mais eu trabalhei no campo, mais ele. Zé Eloy andava num carro chamado Paraíba, e o cavalo acovardou-se e que o Luiz correu só. Mas depois Zé Eloy deu uma volta e saiu em cima dele, quando pegaram estavam juntos. Fui tirar a corda da cabeça dele, que eu passei ele no pé do embuzeiro, que foi no pé do embuzeiro. Tirei a corda dele, aí tirei a corda dele, amarrei a corda aqui, aí puxei a corda, atrapado no embuzeiro, com medo dele vir em riba de mim, né? Aí eu pisei no galho do embuzeiro, tirei a corda dele, ele saiu danado, foi fora. Então ficou, o primeiro nome de vaidoso era Escurinho, depois de Escurinho passou a ser vaidoso. Eu acho que quem botou o nome mesmo, que chama, como eu já contei, chama Escurinho.
Aí, mas quem botou o nome de vaidoso foi com o Padre Conrado. Vaidoso, saia fora, se despeça da ribeira. Dessa vez eu não pegar, eu vou me mudar do lugar, é pras terras mochotozeiras. Dessa vez eu não pegar, eu vou me mudar do lugar, é pras terras mochotozeiras. Nesse primeiro momento da história de Vaidoso, Luiz de Manezinho perdeu a primeira carreira para tentar castrá-lo, junto com aqueles 6 vaqueiros, perdeu a segunda carreira junto com os 9 vaqueiros, conseguiu pegá-lo para castrar na terceira tentativa, e ele pensou que a partir dali o boi tinha se acabado, tinha perder a fama. Ele, quando pegou o boi que castrou, ele até soltou esse boi no mato e ele achou até que o boi ia morrer por conta do ferimento, da castração e tudo. Então ele pensou ali que o boi tinha acabado a fama, mas por ironia do destino, a fama de Vaidoso foi ali que ela teve início, na verdade, porque a partir dali Conrado Félix, meu pai, junto com Canuto Gomes, que era um empresário ali da região de Caraibeiras, tiveram a ideia de comprar em consórcio aquele boi. Conrado e Canuto compraram conjuntamente aquele boi e decidiram fazer uma festa para pegá-lo, né? Uma festa, aí então a primeira festa, porque até então ele só tinha sido perseguido por trabalho, na intenção dos vaqueiros de castrá-lo. Agora Conrado e Canuto o compraram na intenção de fazer uma festa, ou seja, convidar os vaqueiros todos da região no intuito de pegar aquele boi. Então compraram esse boi solto no mato e convidaram os vaqueiros e organizaram a festa. Essa primeira festa foi organizada por Conrado, por Canuto Gomes e por João Benzota. Eles fizeram essa festa, a primeira festa, em 1960, e começava aí as festas para a pega do boi vaidoso. Quando foi em 1960, fizemos uma festa desse boi. Eu comprei, mas meu compadre Canuto, esse boi para fazer uma festa. E os vaqueiros de Juazeiro e Inajá, aquela região de Bimirim, vieram 80 e tantos vaqueiros cantando uma atuada bonita, fazendo mangação do garrote. E na festa não pegaram o garrote e voltaram desmoralizados. Toada de Pedro de Alzira, grande tuateiro, meu amigo da região de Bimirim. Vaidoso, o que é que tu tem, que não pode mais dormir? Eu não posso mais dormir pensando em meu coração, de tanto medo que eu tenho de levar mascara e cambão. De tanto medo que eu tenho de levar mascara e cambão. Seu Conrado e seu Canuto, se esse boi é afamado, me diga se é um bezerro, garrote do bucho d'água. Me diga se é um bezerro, garrote do bucho d'água. No pasto do caldeirão eu sou um garrote ligeiro, vou pedir a seu Conrado, não mande catimbozeiro. Vou pedir a seu Conrado, não mande catimbozeiro. Aí começaram a correr, não era nem tanto correndo, era que no dia ele desaparecia e se encantava. Quem organizou a festa foi Canuto, João Benzota e Conrado Felo. Aí. Participei da pega do Vaidoso, estava meu pai que já morreu, João Liquita, Finazé de Nequinca, Antônio de Pedro, que é um velho vaqueiro conhecido, já conheceu ele, o velho Vicente Pedro. Uns 30 vaqueiros subimos aqui por cima da serra, vamos sair na Tiririca, lá, Caraibeiras. Todo mundo a cavalo. Chegamos lá já meio-dia quase. Nós saímos cedo.
Fomos lá para onde era o recinto lá de almoçar, tudo. Tirar a cela dos cavalos. Aí ficou lá, deu banho nos cavalos. Aí depois foram almoçar. E no outro dia que a gente foi pro mato. Nessa época eu tinha a base dos 12 anos. Uns 12 anos. Aí de lá nós fomos para a cidade. E chegamos lá, ficamos na festa. No outro dia foram pro mato. Não foi pegado o boi, ninguém encontrou o boi. Sempre ele bebendo na fonte, mas que no dia da festa ele desaparecia. Um dizia, não tem boi, não sei o quê. Foi. Primeiro, na primeira ninguém correu não. Correu na segunda. Não pegaram o garrote era enganoso. Depois houve uma certa divergência entre eu e o compadre Canuto, que eram os dois sócios do boi, e eu caí fora da festa, me tornei contra a pega do boi, e me juntei com meu tio Tiburcio, que era meio trapolineiro, e começamos a rezar para enmandengar o boi, que já era mandingueiro para não ser pegado. Valente era encantado. Lá na Boa Vista tem o bebedouro, a fonte do gado mesmo, que de vez em quando não tinha gente que já tinha. Aí quando passava a festa, quando a gente dava fé, olha ele no bebedouro. Para todo mundo ver ele bebendo lá no bebedouro. Agora quando dizia, é a festa, pronto. Aí se encantava. Nós morávamos em Caraibeiras e nós fomos morar em Belém do São Francisco. E no período da história de Vaidoso, nós tínhamos um vizinho chamado Seu Eurico, que era rezador. Ele era católico, mas ele era curandeiro, porque as pessoas iam visitar Seu Eurico para que ele curasse doenças. As pessoas loucas chegavam lá, ele curava. E com a história da festa de Vaidoso, ele andava muito lá em casa e papai, em conversa com ele, resolveu fazer uma mandinga para não pegarem Vaidoso. E Conrado Félix, meu pai, ele tinha uma paixão tão grande por aquele boi vaidoso que na hora que ele encomendou as rezas, as mandingas para Seu Eurico, lá em Belém de São Francisco, ele se colocou no lugar do boi, né? O Seu Eurico, rezador, ele rezava no corpo de Conrado. Ele usava Conrado como se fosse ali o protótipo de vaidoso, né? As rezas eram feitas sobre o corpo de Conrado. Você vê como ele tinha a paixão por aquele boi a ponto de se colocar no lugar do boi. No momento, papai seria o boi vaidoso, para que através da força espiritual de papai, Vaidoso não conseguisse ser derrubado pelos vaqueiros. Aí fizeram a segunda festa em 1961 e perderam carreira no garrote, voltaram desmoralizados. E quando foi em 61, aí fizeram a segunda. Aí já foi mais gente. Aí eu não sei dizer o tanto de gente, agora já foi mais vaqueiro. Daqui foi o velho Zé Estevão, meu tio que não tinha ido. Foi mais gente e tudo. Aí nós fomos dormir na serra. Aí de lá do Tiá veio João Liquita e Pedro Agostinho. Sim, eu me esqueci de dizer que Pedro de Alzira, todas as três ele foi. Ele não perdeu nenhuma, que ele ia para fazer a toada. Aí na de 61 foi bichinho, João Liquita, Pedro Agostinho, eu me lembro desse. E Diogo, que era menino, e Zé Liquita, que era tudo gente quase de minha cidade. Então, nessa primeira festa de 1960, ninguém encontrou o boi sequer foi encontrado. Mas na segunda que fizeram, em 1961, aí o boi já foi encontrado. É interessante que quem encontrou foi Diogo de Pedro Agostinho. Diogo de Pedro Agostinho era, na verdade, um menino na época. Tinha 14 anos de idade
E entre aqueles 80 e tantos vaqueiros da segunda festa, ele teve a felicidade de encontrar o boi. A felicidade e a infelicidade, porque, na verdade, Diogo encontrou o boi, mas Vaidoso não era um boi para ser pego por menino, né? Não era um boi para ser pego por criança. Ele, então, não conseguiu pegar esse boi, caiu do cavalo, e o seu cavalo, inclusive, saiu correndo atrás do boi. Ele disse que teve que procurar o cavalo em vez do boi. Mas Diogo, um menino de 14 anos, e inclusive ele teve a honra de ter sido incluído na toada de Conrado, numa das toadas de Conrado que fala de Vaidoso. Ele cita Diogo sem dizer o nome, né? Ele cita como um menino, que na verdade ele era, né? Ele até que diz que seu menino eu já deixei pelo gibão pendurado, se ele pega gado brabo, não é nos caldeirãozinho. Nós estávamos um monte de vaqueiro num canto, e eu mesmo não pensava nem em boi, né? Caçando boi. E com pouco eu vi um cabo gritar, o boi. Aí o boi vinha de frente com nós, Antônio. Aí quando chegou, o boi, quando eu avistei, eu tirei o cavalo no boi. Aí os camaradas ficaram tudo. Ficaram. O boi vencido. A carreira foi grande do boi. O boi foi embora morto, pegado. Eu me vexei para botar a corda no boi e o cavalo não passou no pau e apartou. Quando o cavalo apartou, saiu com o boi. Se o cavalo esbarra, eu tinha montado e pegado o boi, né? Mas o cavalo enrabou com o boi. Quando os cabos chegaram, rastejar foi o cavalo, Netinho. O senhor caiu do cavalo? Como é que foi? Foi, o cavalo me derrubou, apartou num galho de pau. Foi. E aí ele correu? Aí o boi correu, o boi já ia na frente, aí ele enrabou com o boi. Da mesma viagem que vinha, me derrubou e tirou com o boi. Aí nesse caso eu tirei uma toadinha, mas meu titiburso na segunda festa, mangando nos vaqueiros das carreiras perdidas que deram. E seu Conrado e seu Tibúrcio, vejam minha situação, que eu já não me aguento mais com tanta perseguição. Que eu já não me aguento mais com tanta perseguição. Eu encontrei com Simeão, alcancei o seu cardão, João Benzota já caiu de seu cavalo alazão. Eu encontrei com outra turma do seu Pedro Agostinho, disse adeus mané Severo, todas é de Tumazinho. Disse adeus mané Severo, todas é de Tumazinho. E seu menino eu já deixei pelo gibão enganchado, se ele pega gado brabo, não é nos caldeirãozinho. Se ele pega gado brabo, não é nos caldeirãozinho. Diz eu me chamei Vaidoso do pasto do caldeirãozinho, respeito a família Fele e os filhos de Manezinho. Respeito a família Fele e os filhos de Manezinho. Até as vacas de minha terra, dando gorda, não se entrega. Cavalo, bucho de égua, pode volta do caminho. Cavalo, bucho de égua, pode volta do caminho. Era afamado, o boi era afamado. E ele era um boi difícil mesmo. Ele não era boi para todo vaqueiro, não, mesmo, não. Ele era afamado. O nome dele lá era grande, do boi. Agora, que o boi era vaidoso, era. Vaidoso, quem corria com ele não era cabra ruim, não. Quem corria com ele era vaqueiro de primeira, viu? Era vaqueiro, o Joãozinho Lulu, o velho João Liquita, a Zequinha,
Todo esse era os cabas corriam aí. Diga José Dito Mazinho, que vá pro caldeirãozinho, pra os vaqueiros se encontrar. Vaidoso, você não sabe o que foi que eu trouxe pra tu. Trouxe o cavalo fidalgo, vaqueiro Joãozinho Lulu. Joãozinho era... Joãozinho, onde tivesse um boi difícil, podia ir atrás dele que ele desencantava ele. Joãozinho, se ele rastejasse um boi hoje e não pegasse, a semana que entra fosse atrás, onde ele passasse, ele dizia, ó o boi daquele dia, não vai aqui. Podia rastejar que era ele. Ele era um homem tranquilo, ele era um homem que não tinha assim, porque tem vaqueiro que é muito vexado. Ele era um vaqueiro que conhecia o rastro do boi e o rastro da vaca. Ele tinha conhecimento assim mais ou menos. Aqui rastro uma vaca, assim, não rastejava uma vaca, um boi por uma vaca. Aí eu digo que era o homem mais vaqueiro dessa região, era ele. Todo mundo aqui pegava gado, tudo, eu mesmo pegava uma reizinha e tudo, e tinha muito aqui. Agora, para desencantar um boi difícil, era ele aqui. No Fidalgo era dos cavalos melhor dessa região, mas era um cavalo bom. Pegou muito boi aí. Foi o cavalo que pegou mais boi aqui nessa caatinga aí, foi ele. Que Joãozinho era o ramo dele, era pegar boi. E me fale como era o cavalo, como era o jeito do cavalo? Era um cavalo castanho amarelo, uma fronteirinha na testa. E era bonito o cavalo dele. Cavalo da anca larga, cavalo boleado mesmo, era bonito o cavalo dele. Cavalo de boi mesmo, cavalo de boi. E disse que ele tinha uns trejeitos, balançava a cabeça? Ele só andava rodando a cabeça. Sim, ele andava assim, torcendo a cabeça para lá e para cá. Titinca, agora tio Titinca, chamam Joaquim, mas eu chamava Titinca. Tirava em primeiro lugar. Não tinha tio Luiz, porque Joaquim Manezinho, como a gente chamava, ele tinha coragem de pegar correndo, e tinha coragem de saltar, e tinha coragem de piar só. Jeito para fazer o serviço. Mais ou menos assim, da minha altura, agora era grossa, assim, grossoso. E era um homem sem vaidade, assim, ele apreciava a vida de vaqueiro mesmo. E realmente nessa época de vaidoso, não era todo mundo que se metia no mato. Só se atrevia a correr com um gado como aquele, um gado como era vaidoso, vaqueiros de estirpe, né? Vaqueiros considerados na região, como Conrado Félix, como Luiz de Manezinho, Joaquim Manezinho, Joãozinho Lulu, Pedro Augustinho, o próprio Diogo de Pedro Augustinho, que era menino, mas que, mesmo sendo, né, um adolescente, quase uma criança, naquele tempo já suportava grandes dificuldades no mato, como fome, como sede, todas as privações possíveis. E realmente nem na primeira, nem na segunda festa conseguiram pegar vaidoso. Ninguém conseguiu pegá-lo nessas duas festas. E na segunda festa passou a correr entre os vaqueiros essa informação de que Conrado havia encomendado uma mandinga, né? Havia encomendado a mandinga para vaidoso e que era por isso que ninguém conseguia pegá-lo. E foi a partir dali, a cidade inteira começou a comentar, os vaqueiros começaram a comentar, uns duvidando, outros acreditando, mas o fato é que muitos vaqueiros procuraram Conrado, pedindo a ele por todos os santos, encarecidamente, para que ele desfizesse aquela mandinga, para que, enfim, conseguissem pegar o boi. Papai voltou a Belém, lá convidou seu Eurico, conversaram e seu Eurico dizia, Conrado, não desfaça essa mandinga, porque ele dizia essa oração, não desfaça essas orações, porque depois você vai se arrepender. Aí papai, como eu vou me arrepender? Ele dizia, eu só estou dizendo a você que se você desfizer, você vai se arrepender. Depois eu já estava morando em Belém de São Francisco e mandaram me pedir que queriam pegar o boi. E eu mandei desmanchar as mandingas e por fim o boi foi pegado. Aí Joãozinho disse, conversa de boi batizado, já viu boi em igreja, rapaz. Vamos rastejar o boi.
Aí saíram no rastro, o Joãozinho rastejando, e ele mais Luiz, Manezinho, mais é Luiz ou Antônio? Joaquim. Saíram mais ele ali e saíram com um magote. Mas na hora da carreira só tá eles 3. Aí eu sei que eles pegaram o boi e trouxeram. Nós andamos por todo canto, mas aí tem um lugar por nome Morro do Tamanduá, viu? É um lugar fechado, de muito pau, macambira, tudo fechado, candeeiro. Joaquim, nesse dia, o meu irmão, foi mais Joãozinho e foram mexer lá nesse lugar. Ele já andava desconfiado, ele estava deitado. Quando eles saíram em cima, ele levantou, aí eles botaram os cavalos nele, né? Aí pegaram. Então, no dia que ele foi pegado, nós andávamos, mas eu também não estava na hora da carreira, eu não estava. Mas Tiquinca foi chegando, Joãozinho do Lulu tinha corrido com o boi, tinha botado no mato, tinha deixado ir embora. Aí, Tiquinca, toda a filha foi bem maquiada, meio danado. Depois eu vou rastejar ele agora. Aí, quando vocês deixaram ele se embora, eles foram mostrar. Aí, de pouco tempo, ele tomou o rastro. Adiante, ele estava deitado e correu. Aí, quando correu, aí Tiquinca, ó o boi. Aí Joãozinho botou o cavalo na frente, Tiquinca encostado em cima. Aí quando eles arrastaram, Tiquinca saltou e pegaram. Tio Joaquim, ele andava num polo, amansando o polo, e ele não quis botar na frente, não quis botar de frente. Aí pediu para o parceiro dele botar, porque o meu polo não tem muito costume, posso botar e pode ele ir embora, né? Mas o parceiro dele era um cara vaqueiro bom, e tinha o cavalo dele era bom, confiava no cavalo dele, né? E pediu, deu a frente para ele. Aí ele pegou e foi aonde pegaram ele, na terceira festa. No dia que Tiquinca mandou Joãozinho do correr na frente, quando ele chegou aqui, tio Luiz achou ruim. Porque ele mandou o povo de fora correr com o boi. E o Luiz só queria ver logo ele bandaiar mesmo. A festa era na cidade mesmo, era. Eu me lembro de um cidadão lá, que eu nunca me esqueço disso, Caba de Ação. Um cidadão de lá, também eu estou perdido, ele tinha um mercado grande, uma bodega grande. Ele entrou para dentro meio monstreiro, ele deu de beber a todo mundo que estava nessa festa. Festa de 5 dias de festa e eu banquei a festa para todo mundo. Ninguém gastou um tostão, a não ser eu que gastei. Dei comida a todo vaqueiro, na fazenda do Pedrão, os cavalos dos vaqueiros foram pro Pedrão. E dei comida para todo mundo. Foi festa para todo mundo. De graça. Pelo boi vaidoso. A festa foi boa, Tivemos um bocado de pinga e juntemos todos lá, a vaqueirama. O conhecimento estava todo junto, os tios, o primo e o mesmo compadre Conrado estava. Foi. Sendo que o compadre Conrado tirava a toalha. Sou filho de Conrado Félix. E em casa, meu pai falava muito desse boi vaidoso. Boi vaidoso que nunca se ouviu falar numa festa tão famosa como ele, né? Um boi que por várias vezes tentaram pegar e que não conseguiram, trouxeram vaqueiro de toda a região. Papai falava sempre disso. E meu pai foi o autor de todas as toadas da história do boi vaidoso, né? O que eu ouvi ele falar, vi muitas vezes ele fazendo aquelas toadas lá em casa e era uma alegria para ele. Que meu pai era muito famoso com essa história do boi vaidoso, era muito procurado. Aí isso ele deixava ele muito feliz, né? É o que eu ouvia muito. Conrado não, ele ficava nas farras, batia violão e cantava animado demais. Ele
fazia as coisas tudo ali, provisto na hora ali. Não tinha frescura com o Conrado velho, não. Ele sempre tocando violão e animando o povo. Era um homem animado, né? E Conrado Félix realmente era um homem que animava todo lugar onde ele chegava. Onde ele chegava, as pessoas mudavam totalmente de ânimo. Ele é conhecido dessa forma, uma pessoa que alegrava os lugares onde passava. Ele, grande vaqueiro, tinha muito orgulho de ser vaqueiro, daqueles que chegavam na frente sempre. E além disso era um grande músico, né? Conhecido também na região como músico, conquistador, né? Quem não ia querer um homem que era vaqueiro, tocava violão, cantava muito bem e além de tudo era valente, né? Isso era, para as meninas da época, era uma coisa interessante, era quase um artista. E nessa coisa de vaidoso, essa história de vaidoso que ele deu início ali junto com Canuto, ele ficou muito furioso com o desfecho que a história teve, né? Ele não queria que matassem Vaidoso, ficou com muita raiva por terem feito essa covardia com Vaidoso, morreu sem se conformar com esse desfecho que teve a história de Vaidoso. Lembro que eles já chegaram, Firmino Barbosa. Pegou quando viu um comboio, ele encontraram o Firmino, ele estava em cima do carro e trouxeram. Aí amarraram assim, passou a noite amarrado, lá dentro do salão. Aí até acharam que queriam que o boi chegasse brigando. Aí o Firmino botou em cima do carro e chegou em cima do carro. Passou a noite amarrado no salão, ali no salão dele, ali em cima, amarrado numa linha. E o pessoal festejando ele, né? Eu cheguei com a caminhonete de São Paulo e tive de pegar o boi Vaidoso, no Serrote do Josico. Aí viu com o boi, nessa baixa que tem aqui embaixo, e eu fui com a caminhonete encontrar o boi, que já estava escurecendo. Eu fui encontrar o boi. Encontrei o boi. Saltei da caminhonete, peguei o boi por a mão e por a perna e virei dentro da bancadeira. Os vaqueiros gritaram, o boi lhe mata, o boi lhe mata. Já estava virado o boi com a perna, a mão passada na ponta. Aí botei na caminhonete, Pedro Soares trouxe a caminhonete e eu vim no carro dele de Pedro Soares, para aqui, para o meio da rua. Fui abraçado pelo povo todo, andei no braço do povo. Quando chegaram, tinha um quarto separado ali, aí desamarraram ele e soltaram ele lá dentro do quarto e trancaram. Ele passou a noite trancado lá dentro do quarto. Quando foi no outro dia, mataram o boi. Sei que chegaram com ele, aí todo mundo olhou o boi e tudo, tiraram retrato e tudo, aí trancaram o boi dentro do quarto. Aí no outro dia, se acaba a festa, aí ficaram bem cedo, soltaram o boi na rua e os cabas reinando com ele, o boi brincando virado. Eu me lembro que o Pedrinho de Silom brigou muito com ele, o Pedrinho era até depois pagado, brincar com ele e tudo, ele partindo tudo. Mas o boi fez osso, aí caiu no meio da rua. Mesmo ali, não sei se ainda tem a casa velha de Canuto. A casa de Canuto assim, ficava assim de banda. Ele caiu, aí viram que ele estava morrendo, aí sangraram. Agora não sei quem matou aquele boi, nem por que mataram. E aí mandei matar Vaidoso pro povo comer a carne, porque boi de festa é boi de se comer a carne. E tá acabada a conversa. Eu mandei matar o boi. Depois que papai ficava cantando a música Revoltada, eu queria muito lembrar essa música, que era falando da revolta. O que foi que eu avisei, Conrado, quando eu dizia a você, não vamos desfazer a mandinga, é porque eu tinha certeza que você não ia ficar satisfeito com o resultado do boi Vaidoso. E aí mataram Vaidoso. No meio da rua a população matou Vaidoso. Então eles esquartejaram, tiraram a carne de Vaidoso, distribuíram
a população ali no meio. Inclusive Pedro de Alzira, que era um dos grandes poetas daquela região, tirou uma toada em que fala sobre isso, sobre esse momento em que estavam pelando as tripas de Vaidoso. Eu só me lembro de um pé que Pedro de Alzira cantou lá na hora que o boi estava morto, pelando o meu mocotó e escorrendo minhas tripas. Só foi só esse pé que eu ainda me lembro. Sim, Pedro de Alzira tirou até lá na hora. Tão pelando minhas tripas, tratando os meus mocotó. Tanta mocinha bonita, de mim não tiveram dó. Papai ficou revoltado, com muita raiva de Canuto, que era um compadre que ele gostava muito e respeitava, e que eram parceiros nessas festas. Papai ficou revoltado por quê? Porque maltrataram muito Vaidoso, esquartejaram Vaidoso perante o público em Caraibeiras. Vaidoso, o que é que tu tens, que não pode mais dormir? Esta noite eu não dormi pensando em meu coração, de tanto medo que eu tenho de levar máscara e cambão. Depois que eu for pegado, eu sei que eu sou judiado, que todo vaqueiro é bom depois do boi amarrado. O destino dele era ter ficado aí, morrer de velho e se acabar nos pastos que ele foi criado. Então, eu acredito que o caminho era por aí mesmo, porque era um bicho estimado, né? Um bicho aqui não teve um boi que nem Vaidoso, não teve um boi que nem aquele, era boi respeitado. Na minha opinião também era essa. Esse boi era para ter a história dele assim. O boi morreu no mato. Não era para dizer assim, a história hoje dele é que o boi foi matado, né? Mas a história dele era para ser hoje contada aqui, dizia assim, esse boi morreu no mato, morreu no pasto. Então era uma história mais bonita, né? Mas se já aconteceu que foi matado, então tem que contar desse jeito que passou. É verdade, é verdade. Aí eu disse, olha, eu não tenho nada a ver com esse boi, mas se esse boi fosse meu, ninguém matava ele, ele ia morrer de velho, que ele foi o campeão de toda a festa aqui, ele foi o campeão, que deu 3 festas, e nenhum nunca deu 3 festas, e ele deu 3 festas, ele foi o campeão. E de fato essa história de Vaidoso merecia ter um desfecho diferente. Um boi com uma fama daquela, um boi com as qualidades que Vaidoso tinha, um boi que deu tanta fama a tantos vaqueiros, ele não merecia ter sido assassinado pela população daquela forma. E essa dor de Vaidoso, esse sofrimento de Vaidoso, ele nos deixa até uma lição, né? A lição da necessidade que temos de ter respeito, né? Nós temos que respeitar as tradições, mas nós não podemos desrespeitar determinados limites. Não é possível a gente querer ter um sucesso pessoal massacrando os outros, esquartejando aquele que achamos que está em situação mais fraca, né? A lição de Vaidoso é que a gente tem que respeitar os animais, respeitar os mais pobres, respeitar a mulher, respeitar o negro, respeitar o homossexual. Enfim, é preciso ter respeito, até porque nós respeitamos e louvamos aqueles vaqueiros de verdade que correram com Vaidoso, que disputaram corretamente com Vaidoso, que ganharam fama em cima de Vaidoso, mas que não precisaram se valer da morte de Vaidoso para serem hoje respeitados. Animais domados, homens amestrados, caça e caçador, presos num só laço, do mesmo soluço, anunciador, ventos que traziam paz, tempos que não voltam mais. Chora, chora,
enfeitados de flores corados, boi ruminador. Hoje apartado do rebanho de gado, o apoiador, ventos que traziam paz, tempos que não voltam mais. Chora, chora, um rei do temporão. Chora, chora, um rei do temporão. Gado ruim! Anda pra cá e não garra! Aí falavam aí, mas a mandinga de boi, sabe o que é? É cavalo ruim e vaqueiro ruim. Mas onde tem cavalo bom e vaqueiro bom, não tem boi com mandinga não. Eu não acredito nisso. Não acredito não. Animais domados, homens amestrados, caça e caça.